Olá pessoal, meu nome é Leonardo Rossetti, eu sou especialista em inteligência de mercado da StoneX e hoje nós vamos falar sobre o mercado de café e sobre um tema que tem chamado muita atenção nas últimas semanas: o clima no Brasil e os seus impactos na qualidade da safra atual e no potencial produtivo da próxima temporada. Bom, essas preocupações começaram porque junho e julho costumam ser meses secos no Brasil, já que nós estamos entrando no período de inverno. Esse clima seco é importante porque favorece a colheita, a secagem e todo o processo pós-colheita do café. No entanto, nesse ano, algumas importantes regiões produtoras de Minas Gerais, maior estado produtor, e São Paulo registraram chuvas acima da média para essa época. E isso trouxe consequências importantes para o mercado. O primeiro ponto é que a questão da qualidade. Os relatos de campo indicam que essas chuvas fora de época dificultaram parte do processo de secagem e contribuíram para uma maior fermentação dos cafés, o que pode afetar diretamente a qualidade. Somado ao atraso da colheita, principalmente nas áreas de arábica, isso tem levantado dúvidas sobre a disponibilidade de café de qualidade superior. Quando nós falamos de cafés lavados e semilavados, por exemplo, que são essa categoria de qualidade mais elevada, tanto pela sua forma de cultivo quanto por passarem por esses processos adicionais de beneficiamento, o mercado global já enfrenta uma oferta mais limitada. A produção da Colômbia, que é o principal fornecedor desse tipo de café, vem apresentando restrições nos últimos anos e na atual safra, e ao mesmo tempo os estoques certificados da bolsa, que são de cafés lavados ou semilavados, têm recuado cada vez mais para níveis historicamente baixos. Nesse contexto, os diferenciais pagos por cafés de melhor qualidade em origens como Colômbia, algumas origens de América Central e da África, que são típicos fornecedores de café para a bolsa, têm operado em níveis bastante elevados. Isso reduz o incentivo para certificar café na bolsa e favorece, inclusive, a retirada desses estoques da bolsa quando a disponibilidade do mercado físico fica mais apertado, uma vez que em períodos em que a gente tem uma escassez maior desses tipos de cafés, os certificados acabam sendo uma alternativa de última instância para alguns países consumidores. Então, o Brasil hoje vive uma situação interessante. Por um lado, nós temos uma safra recorde de café arábica. Aqui na StoneX, nós estimamos uma produção de 50,2 milhões de sacas. E, por outro, existe uma provável limitação maior na oferta de cafés de qualidade mais elevada. Isso é importante pontuar também que não é um tema apenas climático, existe também uma questão estrutural por trás, desde as fortes altas de preços observadas a partir desde 2021, tem se tornado, em muitos casos, menos atrativo para a parte dos produtores investir nos processos necessários para produzir esses cafés lavados e semilavados. Em muitos casos, o custo adicional desse processo não vale a pena para o retorno que ele vai trazer pelo lado da receita. E por isso a produção desse nicho vem crescendo num ritmo mais lento do que da produção total. Dessa forma, nos próximos meses, quando o café brasileiro chegar com mais força no mercado internacional, vai ser fundamental aí para entendermos qual será de fato a disponibilidade desses cafés aí brasileiros para o mercado global. O segundo ponto importante envolve a próxima safra. Durante o último mês, o time de campo da StoneX observou ocorrências pontuais de floradas em algumas regiões que receberam essas chuvas fora de época. Esse tema tem gerado muita preocupação entre os participantes do mercado, porque o período típico para florada é entre final de agosto, principalmente ali setembro e parte de outubro. Mas é importante pontuar algumas questões. Até o momento, essas floradas foram mais localizadas e não ocorreram de forma generalizada, então, por enquanto, os riscos permanecem limitados. Além disso, a florada antecipada, por si só, não representa necessariamente uma perda significativa de produção. Ela pode contribuir para uma maior desuniformidade na próxima colheita, o que não deixa de ser um desafio para o produtor, mas é um desafio que normalmente pode ser administrado. O principal ponto de atenção está nos chumbinhos formados que surgem após essa florada.
A questão principal é que a planta, quando ela ainda está no estado de dormência, esses frutos eles estão mais protegidos do clima. Já em uma florada antecipada, esses pequenos frutos ficam expostos por mais tempo a intempéries climáticas, né? Então isso significa que em períodos prolongados de calor ou de falta de chuva, pode aumentar o risco ao desenvolvimento e posteriormente a produtividade que essa planta vai apresentar. E é justamente por isso que o mercado tem se mostrado um pouco tenso com essas situações, e vai acompanhar ainda mais de perto a evolução do El Niño nos próximos meses. E sobre esse tema é importante destacar que o cenário ainda é relativamente favorável no Brasil. Apesar da presença do El Niño, as condições climáticas observadas no momento permanecem próximas da normalidade em boa parte das regiões produtoras brasileiras, com bons níveis de umidade. E, além disso, as previsões para agosto, setembro e outubro indicam chuvas dentro da média ou até acima da média em algumas áreas produtoras. É importante lembrar que previsões de longo prazo podem mudar bastante, mas, no momento, esse é um sinal positivo para o desenvolvimento da próxima safra. É claro que anos de El Niño costumam trazer maior volatilidade climática. Existem anos em que o Brasil produziu mais durante o El Niño, outros anos em que a produção foi menor. Por isso, a gente não pode assumir automaticamente que vai ter um impacto negativo sobre a safra. O fenômeno continua sendo um fator de risco para o final do ano, especialmente devido à perspectiva de intensificação para um El Niño muito forte, mas os indicadores atuais ainda não apontam para um cenário crítico. Daqui para frente, o mercado vai estar especialmente atento ao retorno mais consistente das chuvas, entre o final de agosto e o mês de setembro. Esse período vai ser decisivo para o desenvolvimento das principais floradas, que vão definir o potencial produtivo da safra 27-28. E a StoneX continua monitorando de perto as condições climáticas, acompanhando os modelos de previsão e as condições de campo e trazendo atualizações sobre os impactos para o mercado global de café. Lembrando que no período pós-florada, a StoneX vai divulgar a estimativa preliminar do potencial produtivo para a safra 2027-28. Bom, por hoje é isso, obrigado e continue conectado aos canais da StoneX para mais informações.